nós voltamos ao cruzamento onde aquele idoso, José Roberto de Oliveira, de 66 anos, morreu depois de ser atingido por um ônibus do transporte público aqui na cidade de Ribeirão Preto. Essa imagem dramática, triste, né? Que aconteceu no fim de semana. O ciclista estava na rua Coimbra, o ônibus fez a conversão na Avenida Costa e Silva antes de atingir o seu José Roberto e, para um especialista em trânsito, o motorista foi imprudente e poderia também ser melhorada a sinalização no local. Põe a reportagem no ar. Às 3 horas da tarde, o trânsito na avenida era intenso. No vai e vem de veículos, um flagrante de imprudência. Esse caminhoneiro faz o retorno na contramão. A Avenida Marechal Costa e Silva é uma das mais importantes vias da zona norte da cidade. Foi nesse cruzamento que, no final de semana, um ciclista de 66 anos perdeu a vida. O acidente foi registrado por câmeras de segurança. O ciclista segue pela rua em direção à avenida. O ônibus faz o retorno e, na esquina, atinge o idoso. Veja de novo que o ciclista está na mão de direção e, ao tentar atravessar a rua, é atropelado. José Roberto de Oliveira chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Por meio de nota, o consórcio Pró-Urbano, empresa responsável pelo transporte público de Ribeirão Preto, lamentou o ocorrido e disse que, segundo testemunhas, o ciclista transitava na contramão e bateu de frente com o ônibus. A família do idoso disse que ainda não tem condições de falar sobre o caso. 5 dias depois do acidente, essa psicóloga especialista em trânsito foi até o cruzamento para analisar o local. Ela assistiu às imagens das câmeras de segurança e disse que o ciclista não estava na contramão e que ele tentava atravessar a rua. Ele estava atravessando, então, a rua, o ônibus entrou e devido a uma velocidade acima das condições de segurança naquele momento, provavelmente ele não viu o ciclista e acabou atropelando. Nossa equipe permaneceu no local por quase 1 hora e registrou muitos motoristas diminuindo a velocidade no cruzamento, ao invés de parar. Foi o que fez o motorista do ônibus. Veja essa outra imagem. O motorista segue pela avenida, não para no retorno e atinge o ciclista. Ele tem uma sinalização de pare, onde ele deveria parar, mas também observando aqui. Os veículos, eles têm medo porque parando ali, eles estão obstruindo a faixa mais rápida da avenida e com isso também com uma possibilidade de se envolver numa colisão traseira. O Bruno tem uma empresa no cruzamento e contou que os acidentes são frequentes. Várias colisões, o pessoal perde a direção, bate no poste. Já aconteceu final de semana passada aqui. O rapaz entrou com uma moto na minha empresa, no portão, bateu no portão da empresa, entendeu? A psicóloga, especialista em trânsito, diz que algumas mudanças precisam ser feitas no local. Se realmente esse retorno precisa ser mantido, que a faixa seja canalizada para os veículos que vão fazer esse retorno. O semáforo pode ser uma possibilidade, mas numa avenida de trânsito tão rápido e na entrada da cidade. Bloquear esse retorno não seria o ideal? Depende das condições e do acesso e da necessidade de acesso aqui ao bairro. Tá, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Infelizmente precisa morrer alguém para as pessoas acordarem um pouco e tomarem algumas atitudes, né? A Transerp diz que vai enviar uma equipe técnica para analisar se é preciso fazer uma mudança na sinalização desse cruzamento, mas não diz quando isso deve acontecer. A exemplo desse cruzamento aí, existem outros tantos na cidade que precisavam ser revistos, né? Será que já não está na hora da gente rever, por exemplo, o itinerário desse ônibus ou dessa conversão à esquerda? Será que não há uma outra possibilidade, de repente, de você fazer um cruzamento nessa avenida em outro ponto, algum retorno ou um semáforo? Quer dizer assim, jeito existe, possibilidade existe. O que falta é arregaçar as mangas e começar a pensar nas coisas, sabe, gente? Infelizmente, eu falo uma coisa para vocês, e vocês vão concordar comigo, pode colocar o WhatsApp aí. O poder público é muito devagar para as coisas acontecerem. É muito devagar. Então, você precisava esperar tanto assim. Por exemplo, se vira um ônibus aí,
Concordo que o ônibus já tem uma velocidade um pouco mais lenta e se é o itinerário, se é o caminho desse ônibus, já tinha que ter uma sinalização específica para esse tipo de transporte. Porque se é uma avenida de via rápida, você tem que dar possibilidade para o ônibus fazer a conversão com segurança para todo mundo que está lá, né?